Ok, vamos para o nosso terceiro bloco. Estamos recebendo aqui hoje no Tertúlias Criminológicas, Luiz Malavolta, que está dando um raio-x para nós de como anda a criminalidade, especialmente no estado de São Paulo. Como que o poder executivo e legislativo tem reagido a este contexto todo de avanço do crime organizado? O que nós estamos vendo, falo agora como professor de direito penal e como criminólogo, o que a gente vê é a aprovação de leis. Eles aprovam leis, mais leis, mais leis, ou um problema aqui, lá vem mais lei. Mas isso não tem resolvido, porque em 1980 nós tínhamos 11 mortes para cada 100 mil pessoas. Em 2010 nós fechamos com 27 mortes para cada 100 mil pessoas. Portanto, só fazer leis e leis e leis não tem alterado nada. Sua impressão, Luiz, como jornalista experiente, também é essa? Coincide ou não? Você tem outra visão sobre a matéria? Não, eu também acho. Eu acho que falta. Não adianta fazer coisas esparsas mediante pressão popular, né? Não adianta aprovar crime hediondo se você não tem lugar para pôr os presos. Enfim, não adianta querer remendar. Eu acho que chegou o momento. Assim, a gente vive hoje, teoricamente, num Estado de direito democrático, né? Com todas as suas imperfeições, com problemas, com algumas insanidades que a gente vê acontecer aí. Mas eu acho que chegou o momento do poder da União estabelecer um pacto nacional de enfrentamento da questão do crime organizado, do tráfico de drogas e tirar essa sensação de impunidade que a gente tem, de que os crimes nunca são apurados efetivamente. A gente sabe que é imperfeito toda a legislação, que o sistema permite uma série de recursos, protelatórios, enfim, mas ainda é o melhor caminho. Não se resolve o problema estabelecendo um confronto direto apenas via grupos paramilitares. Tem que se fazer um combate, uma área multidisciplinar, em que entra a área de saúde pública, entra a questão da segurança pública e entra uma política toda de estratégia de combate. O que nós queremos para o futuro do Brasil? A gente quer que o Brasil fique refém desses grupos organizados e da inoperância do Estado no enfrentamento, e rever atitudes como no passado, na época do Leonel Brizola no Rio de Janeiro, quando ele era governador, em que ele impediu que a polícia militar entrasse dentro das áreas de tráfico de drogas nos morros, né? Porque no entender dele aquilo era uma coisa preconceituosa e, na verdade, ao retirar, eles permitiram que se consolidasse ali um sistema muito orgânico e complexo de tráfico de drogas que hoje tem sido combatido. Então não adianta aí fazer uma política de tentar consertar os problemas, teria que enfrentar o problema. Saber o que acontece nas residências, das famílias, com seus filhos. Hoje eu acho que os pais não têm a tranquilidade de liberar os filhos por vários motivos. Ou ele é vítima do traficante, que vai aliciá-lo para ser usuário. Ou ele é vítima da violência que está aí nas ruas, na Paulista, na Augusta, em qualquer lugar. Você abre o jornal todo dia e vê uma série de notícias de pessoa que foi assaltada, foi sequestrada, foi vítima de todo tipo de barbaridade que acontece. Então eu creio que o jeito mais inteligente de enfrentar seria fazendo um pacto nacional. Não adianta fazer um pacto nacional, que se perdeu a oportunidade quando se começou aquela política de desarmamento. Por desarmamento, acho que foi uma coisa muito interessante, né? Sim. Embora algumas pessoas, colegas meus, jornalistas, dissem, tiraram a arma do cara que não era bandido. Mas já tiraram a arma de alguém, pelo menos, né? E agora vamos começar a enfrentar o crime, porque vai chegar se você consegue estrangular o sistema capilar deles, de que o dinheiro é a base de toda a atividade ilícita deles, você acaba matando o sistema. Agora, mas é isso que a gente não vê, né? Uma notícia de que, por exemplo, entrou na conta bancária do PCC, bloqueou tantos milhões do PCC, etc. A gente não vê notícia nesse sentido. Eu não vejo. Só vi uma oportunidade quando teve aqueles episódios aqui em São Paulo em que 2006. Que eles acabaram anunciando. Mas também eu não sei o que virou aquilo, porque da mesma forma como fizeram toda uma apresentação ali na área do Ibirapuera
dizendo que tinham realizado um feito fenomenal, da mesma forma você não tem depois. O que aconteceu depois disso? Olha só, ali na minha região ali, onde eu trabalho, você tem ali o Fórum Criminal, e você tem o terminal rodoviário, e você tem ali um negócio que é muito curioso, né? Muito curioso o que acontece. Toda sexta-feira ou toda véspera de feriado, ali ficam dezenas de ônibus. E são ônibus que levam exclusivamente parentes de presos. O negócio é gigantesco. E se criou em torno daquilo um comércio muito grande, que vende qualquer tipo de coisa, desde sacolinhas plásticas para o sujeito colocar, umas sacolas especiais para colocar roupa, essas coisas, alimentos e outra coisa. Agora, uma cena que me chama muita atenção é o seguinte, geralmente são filhos ou mulheres dos presos. Assim, se você for lá e começar a observar o que acontece, assim, a maioria, 90%, está ali o tempo todo num telefone celular. Falando com quem? Falando com dentro da prisão. Falando com os maridos ali, os filhos que estão presos ali. E algumas rodam 100 quilômetros. Elas são vítimas também de toda essa situação, porque elas queriam que os maridos fossem para o crime, que estivessem presos, que cometessem crimes ali dos mais variados possível. O cardápio é imenso, né? Mas sempre tem o roubo, o tráfico, né? Que estão na frente de tudo. Mas é impressionante aquele negócio. Você vê uma coisa que... qual vai ser o futuro daquela família? O que vai acontecer? Qual é a orientação que o Estado está dando para aquela família para tentar reintegrar ela? Dizendo, olha, você cometeu um crime, seu crime foi grave, análogo a hediondo, você vai cumprir a pena, mas sua família vai estar assistida, a gente vai garantir que tenha acesso à educação, que tenha acesso à saúde e tal. E você não vê isso. E quando você tem a questão da saúde pública aqui no Brasil e aqui em São Paulo, assim, as pessoas não são atendidas. Há uma coisa assim que nada funciona, as coisas não se resolvem. E você vê uma cena dantesca isso. E se criou um grupo de empresas especificamente para transportar esse tipo de passageiro. E não são empresas normais, não, são empresas criadas exatamente só para transportar esse tipo de coisa. Você vê, assim, faz um levantamento, quantas escolas foram construídas em São Paulo de 1980 até hoje, e quantos presídios foram construídos, para a gente analisar. Nós temos esses números, nós trabalhamos recentemente, nós temos de 94 até 2010, diminuíram 19%. As escolas caíram, fecharam, e os presídios subiram 200%. De 500 nós passamos, exatamente, de 600 nós passamos para 1.800. Isso é um retrato da falência. Essas coisas a empresa tem que analisar melhor. Eu acho que os meios de comunicação, a responsabilidade do jornalista, já que o jornalista é formador de opinião, e os meios de comunicação são meios de informação crítica, de opinião, eu acho que a gente deveria processar mais essas coisas. Porque o imediatismo do fato em si é importante, a gente vai ter que cobrir. Mas a gente tem que processar essas informações para ver a falência que está aí. Assim, eu tenho educação, para mim, é uma coisa que eu gosto muito de tratar. Porque o que eu percebo assim, é que a educação, que gera muito recurso financeiro, é tratada de uma forma como se fosse coisa de quinta ou sexta categoria. E assim, recentemente, uns 4, 5 meses atrás, eu tive acesso no material, que depois veio a público, enfim, saiu, que foi a destruição, se o número não estiver errado, é próximo a isso, algo em torno de 5 milhões de livros de idade comprado pela FDE. E no bojo isso daí, que acabou chamando mais atenção da imprensa esse fato, foi a realização de licitações para a compra de kit escolar. Aí se cria uma estrutura também, e você vai na escola, você vê que a criança não tem uniforme para estudar, que faltam livros, se destruiu uma quantidade imensa de livros, e o governo federal tem um Programa Nacional do Livro Didático, que tem mais de 50 anos esse Programa Nacional do Livro Didático, e que esses livros são dados gratuitamente. Por que o Estado compra esses livros se o governo federal fornece esses livros? Então é uma coisa muito estranha. E o governo federal, o Programa Nacional de Livro Didático, trata muito isso aí. E você vai na periferia, vai ver a escola da periferia. A escola da periferia não entra jornalista, mas entra traficante. É uma coisa muito maluca isso. Eu fiz reportagem mostrando o tráfico dentro de escola,
e fui obrigado a não veicular a reportagem porque os professores que nos procuraram para que nós fizéssemos uma reportagem, porque a coisa estava muito sem controle ali. Depois eles procuraram de volta, pedindo que a gente não desse a reportagem, porque o traficante descobriu o que a gente tinha feito, porque alguém deve ter falado, e disse, vou matar cada um de vocês. Aí eu falei, vamos na polícia. Não adianta. Não adianta ir na polícia, não vai resolver. Então fomos obrigados a não dar uma informação que era importante e que representava um universo muito grande do que acontece. Assim, agora, bem recente mesmo, o sobrinho de um promotor de justiça aqui de São Paulo, o promotor me ligou, olha, eu queria te contar uma história. Enfim, o filho da irmã dele estuda numa escola pública do Estado. O menino estudou 12 meses, não, que não dá 12, um ano, primeiro ano lá. Os cadernos e os livros vieram em branco, não tinha aula na escola. Não dava aula. E era uma escola aqui próxima, não é uma escola de periferia, é uma escola no Butantã. E mas sem conteúdo. A criança entrou e saiu do primeiro ano, já aprovado para o segundo ano, sem que tivesse aprendido a ler e escrever o básico. Ela tirou o filho da escola, ela não estava com condições de pagar uma escola particular, colocou o menino numa outra escola pública, mas municipal, e ela disse que a escola estava tendo aula. E agora, quantas crianças estudam naquela escola, naquela classe? Pelo menos 40 naquela classe. Então, aquele menino era o universo de 40 alunos daquela classe. E se você multiplicar, parece que a escola tinha 500 alunos. Assim, essas crianças estão sendo analfabetos. Analfabetos sem oportunidade, não vão para canto nenhum. É o cara aliciado, é a mão de obra que quer o crime organizado para que faça tráfico, roubo, que é a oportunidade que vocês têm. Que aí tem dinheiro. O cara vem e compra o sujeito. E qual é a perspectiva dele? Ele vai passar fome ou vai se vincular a esse tipo de atividade? Luiz, até aqui nós só abordamos um dos 3 grandes ramos do crime organizado, que é o crime organizado de poderes privados. Mas ainda existe o crime organizado de poderes econômicos, muito forte no nosso país, e o crime organizado de poderes públicos. Tá? Nós vamos ter que marcar uma outra data para a gente falar de tudo isso, mas eu gostaria de, pelo menos, com a sua experiência, e do ponto de vista jornalista, a atenção maior é para esse tipo de crime organizado, dos poderes privados. Porém, poder público e poder econômico está cheio de crime organizado também. E, do ponto de vista jornalístico, isso não tem sido explorado ou tem sido explorado, na sua visão? Eu acho que tem, mas com algumas falhas, eu acho que até porque há um desconhecimento do jornalista de como tratar com determinados temas, né? Agora, é um assunto... Eu fiz uma investigação que durou 8 meses, que levantei documentos, entreguei tudo ao Ministério Público depois, porque era um assunto de relevância pública e eu não poderia ficar de posse daquilo lá. Que denunciou, isso teve uma ampla repercussão, que foi o esquema da merenda escolar em São Paulo. Isso daí é o Estado, quando a gente fala Estado, é o ente federativo, né? Com seus integrantes ali, com os seus representantes, autoridades, fazendo coisas que vão contra o interesse público. Isso. No caso da merenda escolar, era um grupo de 6 empresas que se uniam, dividiram um contrato na Prefeitura de São Paulo, no valor de 250 milhões de reais. A merenda fornecida de péssima qualidade. E meu ponto início desse material foi um relatório, um estudo feito pela FIP, encomendado pela Prefeitura de São Paulo, quando pensou em terceirizar a merenda do município. Então, imagine um local que se serve mais de 2 milhões de refeições por dia. É o maior restaurante do país. E um contrato de 250 milhões, partilhado em 6 empresas, que as empresas combinaram. A combinação aconteceu na véspera da licitação, naquele Hotel Otton, que hoje está desativado, ali do lado da Prefeitura, e foi gravado por um dos integrantes do grupo, e eu peguei essa cópia. E peguei o livro, e a partir do livro o relatório dizia, era muito claro o relatório, não tinha dado técnico complexo ali, dizendo o seguinte,
terceirizar não é um bom negócio para a Prefeitura de São Paulo. E apesar disso daí, houve a ordem do administrador público no sentido que fosse terceirizado. E as empresas receberam os seus lotes. E quando eu entrei na escola, quando eu filmei a escola e mostrei que se dividia salsicha no meio, que 10 quilos de carne eram serviços para 300 crianças, então isso é uma coisa inacreditável que estava acontecendo. E quando você olha o universo disso daqui, essas mesmas empresas, elas atendiam dezenas, centenas de cidades no resto do país, eu fui para Limeira, eu fui para várias cidades do interior de São Paulo. Limeira, um dos casos mais escandalosos, porque em algumas cidades eles chegavam, a empresa terceirizada chegava a usar a mão de obra da prefeitura para fazer a comida, usando dependência da prefeitura, que era a escola, o fogão, o gás, todo, e eles cobravam por isso 100% e não repassavam nenhum desconto no contrato. E serviam qualquer porcaria como sendo merenda escolar. Substituíam, sem qualquer aviso prévio, a fruta por um doce, e todos sabem a consequência de uma criança consumindo doce, tem sérias consequências para a saúde, ela vai engordar, ela vai ter problema com dentição e tal. Então a questão dessas licitações e tal, isso virou uma balbúrdia, uma baderna, se usa a lei para desrespeitar a lei, então se faz qualquer tipo de contrato, se contrata artista de forma superfaturada, porque aí não precisa de licitação. Depois tem um caso já que tem trânsito julgado aqui na região de Campinas, em que um artista famoso passou um recibo, uma nota fiscal no valor de 500 mil, o show custou 200 e a diferença devolveu o prefeito e houve uma denúncia, foi apurado, já tem trânsito julgado disso daí, enfim. Então, essa coisa assim, você tem esse outro crime organizado que é tão nefasto quanto o PCC, enfim, essas coisas, tráfico de drogas, que tem atuado nesse sentido. E aí o que tem acontecido, no caso do metrô, por exemplo, foi trancada a ação, com todos aqueles documentos que foram, sob a alegação de que eram provas ilícitas, tá, horas bolas. Como é que é prova ilícita se foi tudo feito com consentimento do judiciário? Então são coisas que você fala assim, não é certo isso, porque o interesse público é relevado em favor de que essas pessoas continuem impunes, atuando, enfim. E o caso dos túneis ali, que envolveu aquele grupo de empreiteiras na época da administração lá do Maluf também, sim, que já houve até decisão já. Então essas coisas vão se sucedendo, né? O que aconteceu com o caso dos títulos precatórios em São Paulo? Foram 6 bilhões de prejuízo. O que aconteceu? O que aconteceu com um sujeito chamado Wagner Batista Ramos, que foi o inventor dessa fórmula, que depois ele passou para outros estados? Ele fabricava dinheiro, ele virou uma casa da moeda, ele fabricava dinheiro, né, com título precatório. Que coisa. E quebrou o município de São Paulo com isso daí, que São Paulo está até hoje enroscado com isso. Pois, olha, isso daí, como se vê, é um assunto que dá para 10 programas. Dá para falar 10 tertúlias. Né? E só as histórias que você vai recordando já vai sendo fantástico, né? Muita coisa. Porque a gente vive muito na prática essas coisas que acontecem, né? Mas recentemente eu estive na Argentina com um professor, um grande professor, professor Ferraioli, italiano, hoje é o maior filósofo do direito vivo, e ele dizia, olha, o crime organizado nessas 3 vertentes de poderes privados, poderes econômicos e poderes públicos está tomando conta do mundo. E daqui para frente nós vamos viver um mundo globalizado do crime organizado. É uma expectativa dele, porque muita coisa impune, o crime organizado está quase que totalmente impune. Então nós temos que, de fato, estar alerta para isso tudo e cada qual contribuir da sua maneira, né? O jornalismo, a justiça, a polícia, os poderes, cada qual da sua Eles ainda maneira. não começaram a matar jornalistas, daqui a pouco vão começar a matar jornalistas. Bom, já estão mandando jornalista para fora já estão do Brasil. Né? Já estão ameaçando, mas ameaçando. No México se mata jornalista. Ali na fronteira com o Texas, ali era um negócio impressionante. Eu tive ali naquela área, não do México, mas dos Estados Unidos. A autoridade policial ali tem muito receio de que eles vão atravessar, embora tenham feito aquele muro lá, aquele muro da vergonha deles. A última estatística que eu vi é alguma coisa em torno de 100, 120 jornalistas por ano são assassinados, ainda até hoje. Estamos em 2012.
Não estamos na Idade Média, mas são assassinados hoje mais de 100 jornalistas no mundo. Alguns desaparecidos. Hoje mesmo os jornais noticiam mais desaparecimentos, jornalistas sumidos. Não se sabe nem para onde está. Né? Mas, em síntese, o crime organizado é algo extremamente sério, temos que prestar atenção nisso, muita atenção, e os governos precisam encarar isso com mais seriedade. Um pacto. É o pacto que você falou. Eu acho que precisa ter um entendimento nacional, embora a autonomia dos estados para poder agir e a Constituição dá essa prerrogativa aos governadores, eu acho que falta uma centralização de como vamos enfrentar esse problema. Eu acho que, assim, é possível resolver? É. Agora, de que forma resolver? Tem que haver um grande entendimento. Agora não pode ficar só na fraseologia, assim, só de mídia, né? E fazer uma coisa realmente efetiva. Levar a sério o combate, limpar a polícia daqueles que estão se corrompendo, né? Mudar a estrutura de polícia, essa visão da PM militarista, né? Militarista, porque hoje isso não coaduna com nada do que a gente está querendo para um país melhor. A gente quer um país mais justo, mais igualitário, né? E não adianta vir com estatística, porque a 7ª economia do mundo é só no dado estatístico. Quando você entra pelo Brasil afora, você vê que a situação é realmente de um país muito pobre que precisa... O país não é pobre, o país é rico, mas as pessoas estão muito pobres porque foram, ao longo desses anos, abandonadas pelo Estado, que nunca fez nada de efetivo. É verdade. Muito bem, prazer enorme de ter recebido aqui Luiz Valavolta, que está conosco, falando de todos esses aspectos aqui da criminalidade no nosso país, dos crimes organizados. Muito bem, Luiz, agradecemos muitíssimo e estamos aqui sempre à sua disposição. Até a próxima. Obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui. Ok, tá bem. Muito bom.